O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, a TV e a rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Vocês que estão conosco pelo canal no YouTube, Uma Impiedade. Caríssimos, caríssimas, no itinerário desse pequeno retiro que podemos fazer, escutando a São Paulo, e também, obviamente, bebendo da riqueza do Evangelho, uma coisa hoje apresentada na segunda carta aos Coríntios, ela, se for levada a sério, e como a palavra de Deus é para ser levada a sério na sua profundidade, não nos seus pedaços, alguns querem levar a sério pedaços, mas a palavra de Deus como um todo, na Escritura, na tradição da Igreja, ela nos apresenta coisas que ainda são muito vivas, muito pulsantes. Afinal de contas, o ser humano ele pode mudar o tempo, ele pode mudar a tecnologia, mas tem algumas coisas que nós não somos muito criativos. Cometemos alguns erros do passado que são, assim, evidentes. E por que eu estou falando isso? São Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele novamente começa a pontuar para eles o seguinte: vejam bem, vocês estão deixando o Evangelho inteiro para ficar com pedaços. Vocês estão trocando o Evangelho, vocês estão trocando aquilo que o Senhor me deu e eu passei a vocês por outras falas. Tudo porque alguns podem ser mais versados na oratória, podem falar muito bem, mas existe um recurso de retórica. Sabe o que é retórica? Retórica é a arte de falar e envolver os outros na sua fala. Uma regra de retórica é o seguinte: quando o argumento de alguém é fraco, ele bate na mesa, dá um grito, chama a atenção de todo mundo e pronto. Mas quando o argumento é forte, quando a pessoa está falando uma coisa séria, que tem realmente sentido, ela não precisa fazer força. E aqui está. Chegaram a dizer isso de Paulo. Paulo, apóstolo,
Ele pode ser muito bom escrevendo, mas quando a gente vê, quando olha assim, ele pessoalmente, feio, fala mal. Não é uma pessoa muito feia, minha filha. Baixinho, corcunda, barba rala, comprida, nariz de bruxa, careca e queixo para frente. Um bom partido. Mas aí está uma coisa. Isso tudo é embalagem. Mas nós sabemos muito bem que o que conta é o conteúdo. E aí vem a diferença. Paulo está falando assim, vocês estão trocando o evangelho. E qualquer outro que falar qualquer coisa diferente do evangelho que eu anunciei a vocês, não deveria ser seguido. Agora vejamos uma coisa. O que mais acontece no nosso tempo? O que mais acontece entre nós? Nós queremos, inclusive eu conheço pessoas que falam isso assim, eu quero uma palavra que me conforte o coração. Mas o que significa confortar o coração? É deixar com que todos nós fiquemos na mesma mesquinhez ou na nanica forma de ver o mundo que somos levados a ver no tempo presente? Aonde nós nos tornamos o centro de tudo, aonde tudo é permitido, mas a responsabilidade ninguém quer assumir? É isso que é confortar o coração? Ou confortar o coração é dizer, você pode ser muito mais do que está sendo? Isso não te cabe. A sua vontade pode te levar para o buraco. E a imagem mais simples que eu posso dizer é, há um grupo crescente de pessoas que são como crianças pequenas que estão prestes a colocar o dedo numa tomada de 220 volts, levar um choque e ninguém está ligando. Alguns entendem que confortar o coração significa dizer, vai lá meu filho, coloca o dedo mesmo. Se machuque. E Paulo ainda vai dizer o seguinte, realmente, vocês podem até olhar os superapóstolos, mas vejam uma coisa, eu nunca dei a vocês peso. Eu estive entre vocês para anunciar o evangelho. A eles que falam que deixam vocês de forma nanica, vocês oferecem tudo. É uma outra característica também nossa. Para aqueles que realmente falam que nós precisamos escutar, não damos muita atenção. Mas para aqueles que vão nos dando gotas de veneno, nós oferecemos tudo. Não é assim em casa? Alguns namoros, algumas amizades. Por que isso não se aplicaria também na vivência do evangelho? E tudo porque nós procuramos alguém que ratifique a minha vontade e não a de Deus. A minha, não a vossa. Seria interessante que se nós mudássemos o Pai Nosso para assim, seja feita a minha vontade. Quase falta nós dizermos isso. E por que eu estou dizendo isso? Por uma coisa simples. Volto a um ponto anteriormente dito. Quando a nossa vontade está à frente de tudo, ela pode nos cegar. Pode nos ensurdecer. E aqui, quando Jesus diz aos seus discípulos, a oração que até hoje nós rezamos, ela é uma síntese de tudo o que nós precisamos compreender como um caminho de fazer da nossa
comunhão com Deus, uma comunhão com o mundo e com a história. Porque o Pai, que é de todos nós, que sustenta a todos e oferece tudo a todos, e se falta alguém, é porque alguns, estão se dando mais o direito pela sua própria vontade do que outros. Se for, aqui vem, Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais acima de tudo, que a sua santidade seja vista, santificado seja o teu nome. Que a sua santidade seja vista e encontrada em todos aqueles que te conhecem como Pai. Venha o teu reinado, que justamente por reconhecermos o Senhor como Pai, o seu reinado em nossos corações guie nossas escolhas. Por isso, para que o teu reinado esteja no meio do mundo, que nós consigamos fazer e concretizar a tua vontade, porque a nossa, infelizmente, consegue destruir aqueles que estão à nossa volta e a nós mesmos. Seja feita a tua vontade, na terra, nos céus, em todo o espaço. Dá-nos o que precisamos hoje, o pão nosso de cada dia, porque amanhã é incerto demais e o ontem já se foi, como dizia Shakespeare. O pão de cada dia nos dai hoje. O sustento de cada dia nos dai hoje. Que nós possamos produzir o que é necessário para hoje, para termos qualidade hoje e construirmos um futuro melhor amanhã. Mas hoje é o que é necessário para vivermos a profundidade da vida que nos chamaste a viver. Como nós somos falhos, perdoa as nossas ofensas, mas como nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Afinal de contas, qual de nós não somos capazes de ofender alguém? Da vida. E cada dia é uma prova, por isso cada dia basta o nosso sim. Livra-nos do mal. Qualquer um que pregar algo diferente disso, não que sou eu, Padre Wagner, que estou falando, mas aquilo que a igreja e os evangelhos nos apresentam, desconfie. E o que é mais espantoso, nós damos crédito àqueles que nos envenenam. Basta ver as mídias sociais. Como cresce o número de pessoas que escutam a tantos, mas deixam de olhar aqueles que no dia a dia, pouco a pouco, estão lá. No difícil estão conosco. Quando a facilidade chega, nos apresentam um caminho que podemos percorrer para crescermos. Mas aqueles que, como sanguessugas, buscam fixar nos nossos pescoços, puxar o nosso sangue até a última gota, nós às vezes os alimentamos com gosto. Demos atenção ao Evangelho. Demos atenção a quem nos quer o bem. E me perdoem. Não é à toa que todas as tradições cristãs têm a Sagrada Escritura. Porque os sucessores dos apóstolos guardaram-na até 1500. Até a primeira impressão da Sagrada Escritura. Guardamos um tesouro em vasos de barro. Não troquemos o nosso tesouro e a profundidade daquilo que nos é dado pela Mãe Igreja, pela nossa vontade. Tomemos cuidado, porque podemos nos ananicar e achar que estamos bem. Entretanto, na nossa relação com o Senhor, com a vida e com as pessoas, podemos ser homens gigantescos em tamanho, mas no interior tão pequenos. E isso não cabe a nós,
cabe a todos nós. Ao Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.